disse que vai comer só um pedacinho de chocolate, mas aí quando vê, já foi a caixa inteira. Depois vem a culpa, o arrependimento e aquela clássica promessa de que amanhã vai ser diferente. Esse pode ser um sintoma de compulsão alimentar e acontece com mais pessoas do que tu pode imaginar. Hoje eu vou te mostrar 5 sinais de que tu pode estar passando por compulsão alimentar e como mudar essa situação. Mas primeiramente, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Rafa Mansura, eu sou psicóloga comportamental e eu passei 9 anos da minha vida sofrendo com transtornos alimentares. E hoje em dia eu consegui sair dessa situação e me especializei exatamente nessa área, para poder ajudar outras mulheres a mudarem a sua relação com a comida. Porque quando a gente está passando por isso, parece que não tem como sair, que não existe solução. Mas tem sim. E o primeiro passo é identificando que tu tem um problema. Então, hoje eu vou te ajudar. Não é para tu te assustar, para tu te apavorar, é na verdade para tu ficar feliz de que agora tu vai conseguir entender o que está acontecendo contigo, entender que não é culpa tua e que tem sim como mudar isso, que existe tratamento. Mas vamos ao que interessa, vamos pro vídeo. Mas antes, te inscreve aqui no canal, deixa um like aqui, manda para amigas tuas que tu acha que precisam olhar para essa questão, que precisam melhorar a relação com a comida, e também ativa o sininho, porque toda quarta e domingo eu solto vídeos novos aqui no canal. Mas vamos ao que interessa. Sinal número 1. Tu come de forma extremamente rápida e acelerada, muitas vezes sem nem sentir o gosto dos alimentos. Tu come sem prestar atenção no que está acontecendo, às vezes tu deixa até uma bagunça na cozinha, porque é tão acelerado, é tão impulsivo que tu nem percebe o que está acontecendo. Sinal número 2. Muitas vezes tu come sozinha, tu espera por esse momento porque tu tem vergonha de comer dessa forma e tu também sente muita culpa quando isso acontece. Sinal número 3. Durante esse momento tu tem uma sensação muito forte de perda de controle. Não é como se tu gostasse daquilo, como se tu quisesse que aquilo acontecesse. Tu realmente sente que não tem controle sobre aquela situação. Vamos para o próximo sinal. Tu sente uma culpa, uma vergonha e um arrependimento muito, muito grande depois que isso acontece. Mais um sinal. Tu come muitas vezes sem fome, na verdade, para lidar com uma emoção. E muitas pessoas às vezes ficam na dúvida, será que é, será que não é, por conta dos alimentos que escolhe nesse momento. E isso aqui é uma coisa muito importante, não é como se a gente escolhesse. Compulsão alimentar não é só por alimentos que a pessoa julga gostosos, mas pode sim ser também, porque se a pessoa já tem uma relação ruim com a comida, se ela já está se restringindo muito, se ela já separa os alimentos entre proibidos e permitidos, ela vai sim acabar escolhendo comer coisas mais gostosas, o que tiver ali acesso. E se em um primeiro momento ela não conseguir controlar e aquilo for tão forte, ela pode começar a comer o que tiver ali em casa, coisas que ela nem gosta. Às vezes, comida congelada, comida que já colocou fora e pega de novo. Isso pode sim acontecer. Mas muitas vezes, para piorar essa situação, se ela já tem uma relação ruim com a comida, faz muitas dietas, acha que existem alimentos proibidos e permitidos, quando ela toma consciência que aquilo aconteceu, ela muitas vezes acaba ligando aquele pensamento, e agora já foi, eu não tenho controle, isso sempre acontece, depois eu vou mudar essa situação, agora já foi também mesmo, eu não tô nem aí. E aí, já que eu já estraguei tudo, ela decide por sair para comprar mais coisas, pedir outros alimentos, e aí nesse momento vão normalmente ser alimentos que ela não come com frequência, alimentos que ela julga muito gostosos ou que talvez ela enxergue como algo que ela não deveria comer. Então essa é uma dúvida muito frequente. Às vezes eu até conto a minha história, eu tive um episódio de compulsão e aí depois eu acabei indo num rodízio, eu fui parando de lugar em lugar para comprar comida e as pessoas me falam, isso não é compulsão. É sim, gente. Compulsão atrelada a uma relação muito ruim com a comida, a crenças alimentares disfuncionais, aonde aquilo é muito forte, é impulsivo, já comi muitas coisas que eu não gostei, e aí aquilo acaba se tornando uma bola de neve. No momento em que tu percebe que aquilo tá acontecendo e tu sente que tu não consegue parar, não consegue mudar aquela situação, porque normalmente se tu tem um episódio no início do dia, tu vai ter algum outro ao longo do dia, porque requer muito esforço para fazer diferente, as pessoas não sabem muitas vezes como lidar, quais são as estratégias corretas para esse momento, e aí acabam entrando nesse looping, e também por, depois eu vou fazer diferente, eu vou mudar.
A pessoa acaba aí indo para outros alimentos. Então, existe sim essa questão de comer coisas que não gosta, coisas congeladas, porque muitas vezes é o que tem acesso ali, é o que está perto, é o que está próximo. Mas não quer dizer que não seja uma compulsão só porque a pessoa naquele momento não come apenas coisas que ela acha muito gostosas. As pessoas têm essa confusão. Uma coisa que é muito, que é o grande, né, ponto da questão da compulsão é a sensação de perda de controle e também a intensidade e a frequência com que isso acontece. Mas se tu te identificou com qualquer um desses sinais que eu te falei, é sim hora de olhar para a tua relação com a comida. Talvez tu ainda não esteja num momento tão forte do transtorno, talvez tu ainda não feche critérios diagnósticos para o transtorno, que é uma coisa que eu nem posso fazer aqui. Eu preciso ter um contato mais próximo. Mas tu estás provavelmente, se tu não olhar e não cuidar dessa situação, te direcionando para esse lugar. Para daqui a pouco realmente começar um transtorno, a de fato ser compulsão alimentar, daqui a pouco uma bulimia, enfim. Tudo tem um início e vai agravando quando a gente não cuida, quando a gente não olha. Então não espera essa situação chegar no ápice dela, tá? Insustentável, tá? Que tu não consegue mais sair de casa, que tu não tem mais vontade de ver as pessoas, que tu tem medo de comer qualquer coisa, que qualquer alimento se torna um gatilho. Comigo era exatamente assim. Eu fiquei presa nessa situação durante 9 anos. Porque a maior parte desse tempo eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia que isso era um transtorno e eu tinha muita vergonha de pedir ajuda, porque eu tinha muito medo de me curar. Porque eu achava que no momento em que eu me curasse, eu ia começar então a poder comer de tudo, porque as pessoas têm essa percepção da permissão, que precisam se restringir, as pessoas não entendem muito bem o que é de fato alimentação intuitiva. Mas é justamente o contrário. Quando tu trata isso, quando tu olha para essa situação, tu entende como, né, identificar os gatilhos, mudar as crenças alimentares, ter estratégias para esse momento, entender qual está sendo a função dessa comida na tua vida, por que a comida está nesse lugar, tu consegue ter a possibilidade de fazer escolhas. Não é mais como se aquilo te acontecesse, que é a sensação da compulsão, que é horrível. E aí tu consegue sim fazer escolhas, tu entende que aquilo está permitido, aquele desejo incontrolável reduz. As pessoas têm uma percepção errada da situação. É justamente o contrário. Mas para tu realmente conseguir fazer isso, tu precisa do tratamento adequado, tu precisa adquirir o conhecimento necessário. Então não deixa para depois. Eu tenho um convite para te fazer. Eu posso te ajudar nesse caminho. Eu posso encurtar a tua jornada e fazer com que ela seja bem menos dolorosa do que foi a minha. E foi pensando nisso que eu criei o Safe Place, que é o meu método que eu criei baseado na terapia cognitivo-comportamental e também em todas as minhas experiências, sofrimentos, erros e acertos que eu consegui me curar. E eu coloquei tudo isso lá, para que tu não precise passar pelo que eu passei, para que tu consiga te curar de uma forma muito mais rápida. Lá tem tudo o que tu precisa, de forma teórica e prática. Tem exercícios práticos de como colocar isso no teu dia a dia, que eu sei que é a maior dificuldade das pessoas. Rafa, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo aplicar. Foi pensando exatamente nisso que eu criei o Safe Place. Porque eu li os livros e eu pensava, tá, gente, aqui tá lindo, exatamente isso. Mas essa técnica aqui não funciona, não é bem assim, eu não consigo parar, respirar e pensar. Às vezes a gente tá indo dando um passo mais longo que as pernas, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, entender que existem fases, momentos da cura, não é linear, existem recaídas, aprender a lidar com essas recaídas, mas enfim. E aí foi por isso que eu criei o Safe Place do jeitinho que ele é, para te ajudar a sair dessa situação. Então é isso, espero que tu tenha gostado e eu espero te encontrar lá no Safe Place, construindo uma relação muito mais saudável com a comida. Que esse é um grande ponto de deixar aqui bem claro. Ninguém nasce com uma relação saudável com a comida. Na verdade, algumas pessoas são inseridas em um ambiente onde as pessoas do seu entorno tinham uma relação saudável com a comida e aquilo foi aprendido. Porque tudo na nossa vida é assim. O ambiente que a gente tá acaba fazendo com que a gente aprende a lidar com as situações de algumas formas. Então isso quer dizer que tu foi de uma forma até aqui, muito provavelmente por causa do teu ambiente. E isso quer dizer que tu não precisa ser para sempre assim. Tu pode aprender a lidar de uma outra forma. Tu pode te inserir em um novo ambiente para mudar essa situação, para construir uma relação mais saudável com a comida. Eu tinha uma relação péssima com a comida. Hoje em dia eu construí uma muito mais saudável.
E é exatamente isso que tu precisa fazer para mudar essa situação. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder vocês. E me acompanha também nas minhas outras redes sociais, que todos os dias eu estou lá postando conteúdos, falando com vocês, respondendo caixinhas de perguntas, na intenção de te ajudar a alcançar uma relação muito mais saudável com a comida, contigo mesma e também muito mais equilibrada. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.